Hoje eu vou falar sobre um tema, né, que todas, no mundo inteiro, né, acontece, né, sobre pedofilia e o feminicídio. Esse vai ser o meu tema de hoje, que isso me acomoda há muitos anos, que eu venho passei por uma experiência, né. Então, eu, uma criança, né, mais ou menos de 4 anos de idade, né, que brincava ainda de boneca, não sabia o que era a maldade do mundo, achava que todo mundo era pessoas boas, né. Imagina uma criança de 4 anos, quando seus pais saem para trabalhar de madrugada, sua mãe, igual eu falei, relatei no outro vídeo, que a minha mãe vendia água, né, tinha que descer para carregar água para vender água, né, como não é vender água de garrafa, é vender água, puxando água, botando água na lata e carregando na cabeça. No outro tema eu falei sobre isso, sobre que a minha mãe vendia água, né, e a gente, no caso, eu ficava em casa, né, com 2 irmãos menores do que eu. Tinha um menino mais ou menos dos 3 anos e uma bebê, né, prematura no berço, e minha mãe deixava nós em casa. O que aconteceu comigo é uma coisa que eu sofria muito, eu não podia falar, né, e não tinha como eu também falar com a minha mãe, porque não foi eles lá de casa que cometeram, né, meu pai saía cedo para trabalhar, minha mãe também saía para, né, porque teve um caso de filho, né. Então, quando a minha mãe saiu, entrou uma pessoa dentro da minha casa, já conhecido, né? Cuidado, gente, com as pessoas conhecidas, sabe? Que frequentam a casa de vocês. Até pessoas também, né? Do círculo familiares. Às vezes as pessoas criticam muito só a pessoa, padrasto, isso e aquilo, né? Então, a maldade está em todo mundo. Então, a gente tem que ser vigilante. E às vezes nossos pais precisam ir trabalhar, tem que deixar a gente um tempinho sozinho. É nesse momento que o perigo está acontecendo. Eles aproveitam qualquer minuto para atacar. Eu tinha apenas 4 anos de idade, entrou uma pessoa na minha casa e sabendo que a minha mãe ia demorar e eu tinha mais 2 irmãos que eram miudinhos, né, menor do que eu, e me deitou na cama e teve abuso, né, pedofilia comigo. Mas só que eles usaram só minha mão, essa pessoa usou só minha mão, não chegou assim, mexeu no meu corpo, me deitou, mas a intenção era outra. E colocou minha mão no membro dele, né? E eu com 4 anos, essa pessoa era muito maior, entendeu? Era uma pessoa maior. E no primeiro momento eu fiquei apavorada, né? Não sabia nem o que fazer. E passando mais não sei quantos dias, aconteceu a mesma cena, né? Me deitou e colocou minha mão no membro. E daí, como que eu vou falar? Eu comecei a ficar pelos cantos, né? Não tinha mais reação, né, de nada. Eu ficava pelos cantos encolhida. Eu deixei de ser extrovertida. Aí passando mais um dia, aconteceu a mesma coisa. A pessoa me deitou numa cama e colocou minha mão no membro dele, né? Mas ele não colocou a mão no meu corpo, mas colocou minha mão no membro dele. Aí eu não sei o que aconteceu lá no local que eu morava, essa pessoa sumiu de lá, desapareceu, alguém botou pra fugir, não sei, entendeu? Sumiu, graças a Deus que sumiu, né? Mas mesmo assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu senti aquele órgão na minha mão, aquela coisa, aquela pele, aquilo me incomodava, entendeu? Era uma coisa horrível, e uma coisa desconhecida para uma criança, né? E aquela pele me perseguiu por muito tempo, aquele sentimento, aquela coisa na minha mão, e eu sem poder falar nada com a minha mãe também, né? Eu não sei como que ela ia reagir, e meu pai também, né? Como que ele ia reagir, que é uma pessoa de uma boa índole, né? Então eu comecei a ficar pelos cantos, eu não pedia comida, eu não pedia nada, eu nem falava, eu não pedia nada, tudo estava bom. Se ele botasse o almoço para ele veio minha mãe e falou, nossa, esqueci da Marta. Eu estava no canto, eu não tinha mais noção de nada, eu fiquei parada. Mães, observa seus filhos. Porque às vezes seus filhos estão sofrendo abuso sexual, você nem sabe. Para sofrer o abuso, não precisa ter penetração, não. Eu não fui penetrada. Mas a pessoa usou minha mão para botar a mão no membro. Quando seus filhos começarem a ficar pelo canto, isolado, entendeu? Não ter reação mais nenhuma, se o seu filho fica pulando, ele é uma criança feliz,
e você vê que aquela criança se afastou, tenta investigar para ver o que está acontecendo com aquela criança, porque eu passei tantos anos prisioneira disto. Como que eu poderia falar isso com a minha família? Se eu era uma criança que eu não entendia de nada, e não teria como entrar nesse assunto, entendeu? Olha a idade que eu tenho hoje, né? E passando muitos anos que eu consegui chegar perto da minha mãe, que eu vi um caso sobre, né, outro assunto, e falei com ela, mamãe, aconteceu isso comigo também, entendeu? Mas aí minha mãe ficou meio fora de área, né, porque eu não estava entendendo nada, então o assunto ficou nisso mesmo, mas o estupro não foi consumado. Mas me deitaram, botaram a mão no membro, igual eu falei, né? Ah, então a minha vida era muito estranha, porque aqui na minha mão eu sentia aquilo ainda. Sempre eu fiquei muito tempo sentindo aquela coisa na minha mão, aquilo me incomodava, entendeu? Eu fiquei estranha. Aí já passando, né, disso aí, né, que eu tive que sobreviver isso tudo. Tô sobrevivendo até hoje, porque é uma coisa que marca a gente pro resto da vida, entendeu? E até hoje eu não esqueci, eu era criança tão pequena e lembro de todos os momentos. Mas infelizmente, né, igual eu falei da outra vez, né, depois eu fui trabalhando em casa de família, né, para ajudar meus pais, trabalhei em roça, aquelas coisas todas, né. Quando eu estava trabalhando em casa de família, eu também trabalhei de babá, né, e eu tomava conta de 2 crianças. A minha patroa, ela virou para mim e falou, Marta, eu vou sair com meu marido, você dorme aqui dentro de casa, para vigiar meus 2 filhos, era um casal de crianças. Falei, tá bom. Então o que acontece? Quando eu acordei que meu patrão me passando a mão. Meu patrão começou a passar a mão da perna, subindo pela coxa do meu lateral. Não passou nas minhas pernas, passou na lateral do meu corpo todinha. Quando eu abri o olho, ele ainda me deu um beijo na bochecha e falou assim, não conta pra ninguém não. Sofrendo pedofilia dentro do trabalho. Isso foi de quarta para quinta-feira. Eu só tinha 13 anos. O que eu fiz? Eu não poderia contar para a minha patroa, porque né, eu, não sei, eu tinha medo de tudo. Então eu deixei passar quinta, né, sexta, no sábado de manhã eu vim embora para casa e trouxe a minha roupa. Eu cheguei em casa e falei, mamãe, eu estava tomando conta das crianças e o meu patrão chegou mais cedo do que a minha patroa e estava me acariciando o meu corpo. E o que eu fiz? Eu saí do trabalho, porque se eu continuasse lá, com certeza ia ter um estupro. Eu me retirei de lá, né? Mas uma vez eu fui, né, passada por pedofilia, mas eu já estava maior. Então, vamos lá, continuando o assunto sobre pedofilia e feminicídio, né? Então eu casei, né? Igual eu falei com vocês que eu casei, meu casamento não deu certo, né? O meu marido, ele só vivia na rua, eu vivia abandonada com as meninas, 3 filhas que eu tive com ele. Como eu falei que eu botei ele pra rua no outro vídeo. Mas o que aconteceu, que o pai das minhas filhas, ele era um homem de rua, ele gosta de mulher de rua, ele não valoriza a família, eu não sabia, eu arrumei um casamento dentro da igreja, né? Porque eu era evangélica, ainda sou, Deus não tem culpa do erro dos seres humanos. O que aconteceu? Então, meu ex-marido só vivia me traindo, eu nunca fui atrás, porque eu larguei pra lá. Só que eu cansei, um dia eu fiz ele me apresentar a amante dele. Você acredita que ele me deu um soco na minha cabeça, como quando a gente vê aquele filme de boxe, que estão lutando que nocauteia a pessoa, ele me deu um soco na minha cabeça, que eu rodei e caí no chão, não consegui nem levantar a cabeça. Quando eu olhava para cima, eu só via as estrelas e baixava a cabeça e vendo os farol passando pela rua, entendeu? De carro, um montão de carro passando, e eu ali no chão sem saber o que fazer. E nesse momento passou alguém lá, né? Desceu do carro e me levantou do chão, que eu não sei nem o que ia acontecer ali naquele dia. Aí depois a patroa dele apareceu e me levou para casa dela, que ele trabalhava pro lado de lá, né? E conversou. Aí ele veio para casa, ele não queria ir embora de maneira nenhuma, ele só vivia chorando, 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 nunca queria ir embora.
ele não parava em casa. Eu vivi mais só do que casado. Eu, a única casada fui eu e eu só fui vítima. Em casa até que ele não fazia nada não, mas ele não ficava em casa, mas essas agressões aí que eu estou dizendo que aconteceu. Aí um dia, daquela vez que ele me nocauteou lá no Rio, né? E eu não quis ele ficou chorando durante 6 meses, não queria ir embora, não queria ir embora, não queria ir embora. Aí, por fim, ele foi embora. Aí eu fiquei em casa. Um belo dia, eu estava tranquila aqui na minha casa, sozinha, minhas filhas estavam na escola. Ele chegou pela porta de trás, porque o meu quintal não tinha muro, ele abriu a porta de trás. Aí me chamou para conversar. Aí eu não queria ir, aí sentei lá na sala, ele sentou no sofá, eu sentei no outro. O que ele fez? Ele pegou uma arma e estava colocando bala. Entendeu? O tambor. Abriu o tambor e começou a botar bala no 38, me ameaçando, entendeu? E pra mim foi um fim do mundo. Eu não sabia o que eu fazia, se eu corria. Eu perdi a noção, eu só fiquei vendo aquilo ali, fiquei paralisada. Porque nós mulheres, né, a gente passa cada situação e eu não tinha ninguém para me defender. Só, ainda bem que quando ele veio pro lado de cá, ele passou perto dos desconhecidos meu e falou assim, eu vou lá, eu vou fazer isso assim com Marta, né? Ele falou com a pessoa que ele ia, né, agir dessa forma. Então, quando ele começou a fazer isso tudo ali, tirando a bala do saquinho, do sacolé que estava no bolso dele, pegou a arma e começou a botar as balas, e começou a falar algumas coisas, e eu não estava entendendo mais nada. Para mim meu fim era ali mesmo, entendeu? Pelo feminicídio. Mas daqui a pouco ele andou pela casa, ainda molhou o cabelo dele e falou assim, eu vou embora porque eu avisei lá, a polícia está vindo atrás de mim, então eu vou embora porque eu não vou te matar não, porque você é mãe das minhas filhas. Mas eu passei por feminicídio, eu passei por violência doméstica, eu passei por... Quando eu era pequena, eu passei por assédio, né? Eu fui vítima quase de um estupro. Foi um estupro nessa daí. Então, uma pessoa e botou para acariciar certo tipo de órgão. Mães, vamos prestar atenção nos nossos filhos, entendeu? Porque quando o seu filho estiver estranho, você não precisa de olhar as partes íntimas da sua filha, não, porque às vezes ele não tocou ali, não. Tem tantas coisas para gente fazer para fazer uma pedofilia sem ser concluir o ato, entendeu? Os pais usar as crianças de tantas formas. Quando você vê seus filhos estranhos, vigia eles, porque alguma coisa está acontecendo, pode ser dentro do seio familiar, pode ser com amigos, pode ser com vizinho, pode ser dentro da escola, pode ser qualquer um. Não deva confiar em ninguém, mãe. Mães, vamos prestar atenção nos nossos filhos, porque hoje eu sou mulher, sou mãe, sou vó, e até hoje eu tenho esse trauma. Eu nunca falei sobre isso, mas hoje eu resolvi relatar o que eu passei. Então, para mim, isso é muito triste. Já pensou, eu brincava de boneca. Eu brincando de boneca. E passei por pedofilia. Esse trauma nunca acaba. Eu tenho medo disso até hoje. Porque eu não tive apoio, eu não fiz tratamento, não teve denúncia policial. Quando eu falei para minha mãe já era muito tempo, já tinha se passado, né? E ficou, sabe, como que eu fosse mentirosa, como que eu estivesse inventando. Como, gente, cuida dos seus pequeninos, cuida. Mulheres não aceitam abuso de homem. Eu sei que muitas mulheres estão passando por feminicídio, né? Eu ainda estou aqui, eu fiquei viva, não aconteceu nada comigo, só o trauma, né, da ameaça. Muitas entram em relacionamento abusivo, né? Aí tal de larga e volta. Ah, deu um tapa hoje, eu vou voltar, vou perdoar porque eu amo ele. Mulheres, vamos se amar primeiro, porque infelizmente tem muito homem bom. Não vou falar mal dos homens não, porque tem muito homem bom nessa terra, também como tem muitas mulheres. Depois do primeiro tapa, larga. Se ameaçar, vai para longe, denuncia, não aceita. Porque nós nascemos para ser amada e ser cuidada, não para ser maltratada e nem ser abusada por ninguém, nem pela pedofilia, nem por abuso dos nossos companheiros. Então fica aqui um relato da pessoa que até hoje tem a cicatriz do abuso, do abandono, da violência. Estou eu aqui, ó. Só Deus sabe de quanto que eu sofro.
Tanto que eu sofro, eu sou mãe de 3 filhas, como que eu me preocupei com as minhas filhas também, entendeu? Mas eu vigiei minhas filhas, eu criei minhas filhas sozinhas, elas estão aqui, graças a Deus, minhas filhas estão bem, né? Mas eu falo, a cicatriz nunca acaba. Esse dia eu estava andando muito deprimida, não fiz mais nenhum vídeo, então eu estava sentindo no meu coração falar sobre esse assunto, que ainda eu tenho medo, me aflige, é muita cicatriz, então eu nunca tive apoio sobre esse assunto. Quem sabe aí, gente, vamos olhar para os nossos filhos, pelas nossas crianças. Não deixe seus filhos na casa de ninguém. E quando seus filhos ficarem estranhos, observe. Não precisa de olhar as partes dos seus filhos para ver se foi abusado não. Que às vezes não mexe lá não. Às vezes usa a mãozinha da sua criança, usa outra parte do corpo, entendeu? Hoje o mundo está perdido. Na minha época eu já estava perdida pela idade que eu tenho hoje. Imagina agora. Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos filhos. Somos contra a pedofilia. Como... E também sobre o feminicídio. Gente, isso é uma coisa que acontece há muitos anos e cada dia mais está piorando. Então, esse é um relato, é o meu relato da minha vida que aconteceu comigo mesmo. E aí a cicatriz está aqui, ó. Nunca acaba. E a pele do órgão ainda está aqui, nessa mão. Nunca mais eu senti, aquela pele ainda está marcada. Eu sinto ela aqui, ó, quando botou minha mão no membro. E ainda sinto o contato daquela pele na minha mão. Isso mexeu com o meu psicológico. Entendeu? Então o que acontece? Vamos abrir a boca, vamos falar. Vamos lutar para que ninguém possa estar sofrendo, nenhum pequenino sofrendo por abuso sexual e nenhuma mulher sobre feminicídio, porque eu passei por isso, mas eu estou aqui, eu posso relatar, tá? Isso aconteceu comigo. Então, um abraço aí, algumas pessoas que talvez passou por isso também não conseguiu se expressar sobre isso, porque é muito difícil. Alguma criança que passou sobre isso não tem coragem de falar para os seus pais porque se sente ameaçado. É uma coisa terrível, tá? Mães, vão conversar com seus filhos no cantinho, vá no cantinho, conversa com seus filhos, ver o que está acontecendo, porque é uma cicatriz que nunca acaba. É só Deus para confortar nosso coração. Aqui fica um relato, tá, da Marta. Um abraço no coração de cada um de vocês aí que vai escutar o que eu comentei, que é uma coisa que tá aqui, ó, agarrada na minha garganta. Eu não fui na delegacia fazer BO. Quando eu também era criança, eu só tinha 4 anos, não tinha como eu fazer nada, entendeu? Estou aqui, sou eu que sofro com essa dor. Eu sei como que isso dói, tá? Então um beijão aí em cada um no coração de vocês. Se vocês puderem dar um like, algum comentário sobre o assunto, se estiver passando alguma coisa, não se cale não. E se o marido largar, o namorado largar, não insiste não. Se não deu certo a primeira vez, não vai dar certo na segunda. Tá? E se sofrer algum tipo de abuso, mesmo que seu pai seja tímido, ou não dá para falar com seus pais, vai conversar com outras pessoas, fala com outra família que eles vão te ajudar. Tá ok? Um beijão aí. Vamos acabar com a pedofilia e com a violência doméstica e com o feminicídio.